Então, para o nosso primeiro vídeo, eu vou gravar um vídeo explicando a diferença entre você ter intolerância à lactose e de você ter alergia ao leite. O que muita gente confunde. E a gente vê isso na biologia no ensino médio, a gente estuda os açúcares, a gente estuda o sistema imunológico, mas muitas pessoas acabam esquecendo e confundindo. E é algo muito sério, porque é totalmente diferente as situações. Por que esse primeiro vídeo? Primeiro porque a minha filha ela tem alergia ao leite e é uma dificuldade que eu vi das pessoas. A maioria das pessoas entende que a pessoa que tem alergia ao leite ela tem que tomar produtos sem lactose. E a gente vai ver que não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então acaba sendo até perigoso, né? Porque se às vezes chega lá e fala assim, deixa uma criança com alguém e fala, ela tem alergia ao leite. E a pessoa acha que a alergia ao leite é só dar produtos sem lactose. Você tem leite sem lactose, você tem queijo sem lactose e são coisas à parte, como nós vamos ver agora. Então vamos lá, primeiro começar, não vai ser uma aula de açúcar, então a gente precisa só relembrar um pouquinho aí sobre os carboidratos. Então vamos lá, relembrar um pouquinho sobre os açúcares. Nós temos os açúcares monossacarídeos, e aí ele pode ser da forma pentose, ele pode ser da forma triose, tem diversas formas de açúcar. A pentose é aquela que nós encontramos no DNA, por exemplo. Para nós aqui o que vai importar é a hexose, que são os açúcares que têm 6 carbonos na sua composição. Que aí no caso nós temos esses monossacarídeos, glicose, frutose e galactose. São os três monossacarídeos que vai importar aqui para nós. Só que eles não ficam sozinhos, geralmente eles estão na forma de disacarídeos ou polissacarídeos, mas aqui para nós vamos focar no disacarídeo. Então nós temos aí os disacarídeos, onde ele pode formar frutose, que é quando eu tenho uma glicose com uma frutose, a sacarose, que é quando eu tenho glicose mais glicose, ou o que para nossa aula aqui é importante, a lactose. Então o que é a lactose? É o açúcar do leite, onde eu tenho glicose mais galactose, que é um monossacarídeo também encontrado no leite. Então eles se juntam e formam a lactose. Qual que é o problema? O nosso corpo, para absorver, ele precisa quebrar essa ligação. Então ele precisa tirar a glicose que está ligado com a galactose. Para isso ocorrer, nós vamos ter uma enzima no corpo, a enzima que vem e quebra essa ligação e você consegue absorver os dois açúcares na forma de monossacarídeo. O problema é quando nós não temos essa enzima, que é normal a gente ter na época, a maioria dos mamíferos eles têm na época quando é bebê, né? Quando você está em desenvolvimento, porque você vai mamar. Então a maioria é normal, em muitos mamíferos, parar de produzir essa enzima ou não ter mais enzima, porque ele dificilmente vai entrar em contato com o leite. No nosso caso, tem pessoas que ao longo da vida vai parando de produzir, ou já lá desde a infância não produz essa enzima. Então, um problema enzimático, não tem enzima, não quebra. Se você não quebra esse açúcar, acaba que esse açúcar vai ficar no seu intestino, vai acabar sendo quebrado às vezes por bactérias, isso vai gerar gases, vai gerar dor, né? E vários problemas que a tolerância à lactose traz. Mas a maioria das pessoas hoje em dia tem comprimido com essa enzima, então você pode tomar o comprimido antes de ingerir o leite, ou derivados do leite, essa enzima vai estar atuando. Também tem vários casos, tem vários graus, que aqui não cabe nós ficar entrando aqui agora, de intolerância à lactose, né? Tem gente que não pode abusar do leite, tem gente que não pode tomar nada do leite que já dá problema, então você tem vários graus também aí. Então, se o problema da intolerância à lactose tem a ver com enzimas, tem a ver com a falta aqui, né, da enzima para quebrar esse açúcar, o que é a alergia ao leite? Na verdade, todas as alergias têm esse mesmo princípio. Quando a gente está falando de alergia, nós não estamos falando aqui de quebrar o açúcar. Então, não importa aqui para nós o açúcar. Nós estamos falando de nosso sistema de defesa atacar aquele alimento que causa alergia ou aquele produto químico, seja lá o que você tem alergia. No caso aqui nós estamos falando do leite, vai atacar a proteína do leite. Então o leite ele tem várias proteínas, então a mais famosa a caseína, tem outras também, mas vamos focar aqui na caseína. Então a caseína é uma das proteínas mais abundantes no leite. Quem tem alergia ao leite
o seu corpo, as suas células de defesa, que são os leucócitos, então a sua célula de defesa entende que essa proteína é algo maléfico para o seu corpo e vai tentar destruir, entende como se fosse uma bactéria, como se fosse um vírus, e ele vai vir atacar essa proteína. E nesse processo de ele vir atacar, que vai gerar toda aquela reação alérgica, né? Coceira, dor no estômago, às vezes pode sair feridas, bolhas no corpo, por causa que é o seu corpo tentando reagir contra essa proteína do leite que entrou. E aí quando você começa a entrar em contato com essa proteína, as suas células de defesa produzem também anticorpos. Esses anticorpos vão ficar correndo na sua corrente sanguínea. E aí quando você entrar em contato de novo com essa proteína, esses anticorpos vão atacar já de imediatamente essa proteína. E é por isso que geralmente quem tem alergia, quanto mais ele entra em contato com o agente causador da alergia, a tendência é que vai agravando. Isso para a maioria das alergias. Como eu falei, não pode padronizar tudo aqui, né? Então esse que é o problema. E aí a pessoa que tem isso, geralmente as crianças, que depois que você carregou para a vida adulta, geralmente não vai ter cura. Como eu falei, aí também tem casos, parte da medicina, pode ou não ter cura. Mas geralmente aqui as crianças têm problema com a proteína do leite, mas o corpo vai, ou se acaba se acostumando e a sua célula de defesa para de combater, que é o ideal, você não deixar então a criança entrar em contato com essa proteína do leite, restringir, tirar essa proteína. Aí o corpo acaba esquecendo que essa proteína do leite é maléfica, que na verdade não é, mas o seu corpo entende que é. Então, você esquecendo, quando você entrar em contato daqui 1 ano, 2 anos, e aí depende de cada caso, o seu corpo já não vai mais combater, a sua célula de defesa não vai mais combater essa proteína, e aí você vai poder consumir leite à vontade. Como tem casos que não passa, e aí a pessoa vai ter que carregar isso pro resto da vida. Eu, por exemplo, tenho um problema com frutos do mar, e eu fui adquirindo essa alergia. Então no início eu consumia, dava sintomas leves. Conforme eu fui consumindo, que até então eu nem sabia que era, eu fui descobrindo depois. Então hoje se eu colocar um pedaço de fruto do mar, de camarão, uma coisa, eu já sinto minha boca pinicar e já começa toda uma reação alérgica. Então eu fui cada vez aumentando o grau da alergia até que eu descobri, né, que era o problema com os frutos do mar. Então essa é a diferença. Tolerância à lactose, intolerância à lactose não tem nada a ver com alergia do leite. Você pode ter intolerância à lactose, consumir aquela enzima, ou então você pode consumir, sei lá, pouca quantidade que não faça tão mal para você. Agora, no caso da proteína do leite, qualquer proteína que entrar no seu corpo, então a gente está falando isso aqui de uma colher que mexeu o leite, se mexeu um outro alimento que a pessoa vai consumir, já causa um problema, porque essa proteína já vai estar presente ali. Então, quem tem alergia ao leite é muito mais complicado, muito mais sério, pode levar à morte, pode ter um ataque anafilático, que é quando como se o seu corpo entrasse em colapso, né, tentando combater essa proteína do leite, e você acaba tendo uma parada cardíaca, uma parada respiratória. Então é muito mais sério. E as pessoas se confundem muito. Então você olhar lá na embalagem sem lactose não quer dizer nada, né? Quem tem alergia ao leite tem que olhar lá atrás da embalagem e ver se está escrito que não tem presença de leite, não contém leite, não tem derivados de leite. Porque só está escrito sem lactose não é suficiente para quem tem alergia ao leite. Como eu falei, esse vídeo eu gravei principalmente por essa questão de as pessoas confundirem muito e acharem que alergia ao leite tem a ver com a lactose, com você não consumir a lactose. E isso pode ser muito sério, dependendo do grau da alergia que a pessoa tem. Um simples contato com um pouquinho aí do leite, nem precisa entrar em contato diretamente com o leite, mas sim uma colher que mexeu o leite, dependendo da pessoa já pode ter uma reação gravíssima e aí acabar no hospital ou até acontecendo algo pior. Espero ter ficado explicado. A intenção do vídeo é fazer de forma bem simples para ficar fácil de compreender. Claro que futuramente a gente pode ir aprofundando mais, né? E até mais, até a próxima aula.